Airbnb? E agora, será que eu reservo um hotel ou um Airbnb? E aí? Bem-vindos ao vídeo de hoje aqui no canal Que Por Aí. O tema hoje é hotel versus Airbnb. Mas não é bem uma comparação entre um e outro. Isso porque eu acho que eles são completamente diferentes. Na verdade, o intuito do vídeo de hoje é passar para vocês quando, na minha opinião, e é bom deixar claro que é na minha opinião, quando é melhor usar um hotel e quando é melhor usar um Airbnb. Mas antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, aproveita esse momento, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e lá nas minhas redes sociais também tem informações bem legais. Então, se você também não me segue lá, depois de assistir o vídeo de hoje, corre lá no Instagram, Facebook, Twitter e me segue nas redes sociais porque tem informações exclusivas por lá também. Mas então, beleza, vamos lá. Hoje em dia é bem comum na hora da gente reservar a nossa hospedagem bater aquela dúvida do que vale mais a pena. Eu vou explicar para vocês agora no decorrer do vídeo como que a gente faz essa escolha. Mas antes de mais nada, eu acho que tem um fator também que é importante, que é o perfil do viajante. Se você, por exemplo, uma pessoa que não abre mão de ter o café incluso na sua hospedagem, então provavelmente o seu perfil é hotel e você vai concentrar suas buscas aí nos hotéis. Mas, ao contrário, você é um viajante que gosta de se sentir em casa mesmo viajando. Você gosta de ter mais liberdade, fazer sua comida, entrar e sair sem dar satisfação para ninguém. Seu perfil parece mais Airbnb e você vai concentrar suas buscas mais aí. Então, o primeiro ponto é você identificar qual é o seu perfil. Aqui, nós utilizamos esse tipo de serviço do Airbnb antes mesmo dele existir. O Airbnb ele foi fundado em 2008, mas aqui no Brasil mesmo ele chegou com mais força entre 2012 e 2014. Mas a primeira vez que nós utilizamos esse tipo de serviço foi em 2007, através da empresa chamada BIT, que trabalha desde 1988 com esse tipo de locação temporária em Buenos Aires, na Argentina. Mas e por que então que nessa viagem de 2007 nós optamos por esse tipo de hospedagem ao invés de um hotel? Bom, então essa viagem de 2007, ela foi uma viagem que a gente foi de carro de São Paulo até Buenos Aires com 5 pessoas. Meu marido, eu, minha sogra e meus 2 filhos. O mais velho na época com 1 ano e meio e o mais novo com 4 meses. Então aí entra o segundo fator que você precisa avaliar quando você for escolher a hospedagem da sua viagem. É o que você espera dessa viagem. Nesse caso, para nós era muito importante ter espaço, ser confortável, ter a disponibilidade de quartos para todo mundo, para garantir a privacidade. Então, por exemplo, minha sogra tinha um quarto só para ela, o que garantia a privacidade dela e até a nossa. E ter a cozinha, afinal o mais velho ele já se alimentava, o pequeno ainda só mamava, mas o mais velho já se alimentava, então a cozinha era importante para poder fazer as refeições dele, mamadeira, e não depender só de ir a um restaurante para se alimentar. Então, para essa viagem, não tinha o que pensar. Entre um hotel e um aluguel temporário, o aluguel temporário ganhava disparado. Mas então, e o hotel? Quando é que a gente opta por um hotel? Então, nas nossas últimas viagens, a gente fez, na verdade, uma mescla entre as duas opções. Por isso que lá no começo eu falei que não é uma comparação, porque são coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, na nossa viagem de 2016, que a gente fez Nova York e Canadá, a gente usou 3 hotéis e um Airbnb. Depois, em 2018, quando a gente fez uma viagem pelo Canadá, a gente usou 3 Airbnbs e um hotel. E aí, ano passado, 2019, por exemplo, na viagem que a gente fez para a Europa, a gente usou 2 Airbnbs e 2 hotéis. Então, tá vendo? A gente mescla as opções. Mas então, quais são os critérios de escolha na hora de escolher a hospedagem? Primeiro, quantos dias você vai ficar na cidade e qual é o uso que você vai dar para esse local que você vai se hospedar? Por exemplo, em 2016, nós chegamos em Nova York no final de tarde e a gente ia simplesmente dormir, passar uma noite e na manhã seguinte a gente já ia pegar a estrada para o Canadá.
então não tinha nem cabimento reservar um Airbnb. Isso porque o Airbnb ele tem uma rotina de check-in. Então, normalmente, o anfitrião te recebe, te explica todo como funciona, tudo que tem no apartamento, na casa, como que funciona. Você perde um tempo aí nesse check-in. Para uma noite, não vale a pena você fazer nem o anfitrião perder o tempo dele, nem você. Porque, por exemplo, nós chegamos no final da tarde em Nova York, tudo que a gente queria era bater perna na Times Square. Imagina eu ter que perder tempo num check-in se era só por uma noite. Então, nesse caso, sem dúvida, o hotel era muito mais vantajoso. Fora que normalmente para uma diária acaba saindo mais barato o hotel. E aí eu digo hotel mais barato é porque você tem que considerar que o Airbnb ele tem algumas tarifas, alguns encargos, como taxa de limpeza, que na quantidade de diárias vale a pena, mas para uma noite, normalmente, se você pesquisar bem, o hotel acaba saindo mais barato. Mas aí então nessa mesma viagem a gente foi a Toronto e lá a gente optou pelo Airbnb. Por quê? A gente fez uma viagem de carro, então a gente saiu de Nova York, dormiu uma noite em Montreal, que foi um hotel também, fomos até Toronto e lá a gente ia passar 3 noites. Então a escolha do Airbnb foi pelo valor da hospedagem, que saía mais em conta, pela questão da refeição, de poder fazer algumas refeições no apartamento, aí a gente economiza bastante também. E 3, que como a gente fez uma viagem longa de carro com 2 crianças, apesar de que nessa viagem eles nem eram tão crianças assim, o mais velho estava com 11, o mais novo com 9, a gente sempre considera que precisa pelo menos um dia para dar uma descansada. Então a gente deixa eles dormirem até mais tarde, ver televisão, curtir um dia mais livre, um dia de folga no meio da viagem. Porque a gente sempre tá passeando, correndo para um lado e pro outro, e eu acho que para a viagem fluir bem com crianças, a gente precisa desse pelo menos um dia assim mais leve. Então, nesse momento aí em Toronto, era mais vantajoso o Airbnb. E aí, outro fator que você pode usar para escolher, por exemplo, um Airbnb é a experiência. Na viagem, então, de 2018, que nós fomos para Quebec, a gente estava louco para curtir a neve. A gente foi bem numa época que tinha previsão de neve, ainda tinha neve acumulada em Quebec, e a gente estava assim com aquele desejo de parecer que a gente estava morando de novo na neve. Então a gente escolheu um Airbnb em Quebec, vou mostrar algumas fotos aí para vocês, que era exatamente o que a gente queria viver de experiência. Esse Airbnb ficava numa cidadezinha vizinha de Quebec, na verdade, chamada Lévis, e da varanda desse Airbnb a gente tinha toda uma vista para Quebec, era lindo. E a parte de trás da casa era pura neve, vocês estão vendo aí os meninos brincando na neve, então eles se esbaldaram de brincar na neve. A gente conseguiu, assim, matar a saudade de estar com aquela casinha enterrada na neve, que era o que a gente queria viver nesse momento. Então foi um fator de escolha que a gente acabou não optando por valor, a gente acabou pagando um pouco mais caro em relação à hospedagem, porque a gente queria viver essa experiência, então aí a gente economizou só mesmo na questão refeição, mas teve a experiência que a gente queria. Então esse é mais um fator de escolha, a experiência. Então, o hotel versus Airbnb é isso, é você avaliar esses fatores e encaixar eles, então, na sua viagem. É claro que tem o fator também do valor, né? Então, você vai avaliar nesse lugar que você vai, se o hotel é mais barato ou o Airbnb. Normalmente, para mais dias, a gente tem encontrado valores melhores em Airbnb do que em hotel, mas vale sempre essa comparação, né? Dependendo do destino, para você ver o que vale mais a pena. Um fator que eu acho bem importante em relação ao Airbnb de economia é a alimentação, porque a alimentação na rua ela acaba sendo cara, então se você for considerar todos os dias, todas as refeições, ir a um restaurante, mesmo que seja um fast food, não importa, você vai gastar mais do que se você for ao mercado, comprar algumas coisas aí, fizer essa refeição no apartamento ou na casa, você acaba economizando bastante. E, inclusive no canal do meu filho mais velho, que eu tô colocando aqui pra vocês, tem um vídeo deles provando essas comidas diferentes que eles compraram lá em Toronto e tá bem divertido o vídeo, vale a pena vocês assistirem para vocês verem que legal que é pra criançada também essa experiência de ir no mercado e comprar coisas diferentes que eles não estão acostumados.
Quanto ao critério, então, de escolha que eu falei para vocês que eu ia mostrar, em relação ao hotel, eu acho que é um pouco mais simples. Hoje a gente tem muitas ferramentas aí comparativas de hotéis, valores, né? Eles já têm uma classificação aí de estrelas. Eu acho que é um pouco mais fácil e mais difícil da gente errar. Até é claro que a gente pode acabar errando, porque nem sempre as fotos às vezes condizem com o lugar, mas eu acho que o hotel é um pouco mais fácil. Já o Airbnb, eu acho que a gente tem que ter um cuidado a mais na hora de fazer a reserva para evitar realmente problemas. Então agora eu vou compartilhar com vocês a tela do Airbnb e vou mostrar para vocês quais são os critérios que a gente leva em consideração, quais são os pontos que a gente tem mais atenção na hora de escolher um Airbnb para tentar não errar. Até hoje, graças a Deus, a gente não errou. Todos os Airbnbs que a gente foi, todos a gente gostou bastante, a gente teve uma experiência bacana. Então eu vou compartilhar para vocês qual é o critério que a gente usa para escolher o Airbnb. Bom, então esse aqui é o site do Airbnb, né? Então primeiro eu vou colocar aqui um destino, digamos que a gente vá para Toronto. A data, vamos colocar uma data aleatória, dia 2 de junho a 5 de junho. Hóspedes 4, vou botar aqui 4 adultos, né? No caso, meus filhos têm mais de 13 anos, então já contam como adulto, 4 adultos, buscar. Ele traz a tela, então, com o resultado, né, das opções que eu tenho em Toronto, mas antes de olhar, eu vou ir nesse mais filtros. Aqui você vai ter diversas opções, aí você vai olhar dentro da sua viagem o que você espera, o que você não abre mão que tenha, o que você deseja que tenha, e aí você vai escolher. Eu, normalmente, a gente só marca isso, estacionamento, Wi-Fi, e aí mostrar mais de 300 acomodações. Aqui do lado direito você tem então um mapinha de Toronto, no caso. Se você tiver uma preferência por bairro, você já dá um zoom e concentra a sua busca então no bairro que você tem a preferência. Vou escolher um aqui para a gente dar uma olhada, por exemplo, esse de 423 a diária. Primeira coisa que eu olho, o valor. Valor da diária, nesse caso aqui, ó, tem um desconto, que é legal por ser 3 dias. Taxa de limpeza 389, taxa de serviço 234. Normalmente a taxa de serviço ela não varia muito, mas a taxa de limpeza sim. Então é legal você sempre estar cuidando do valor da taxa de limpeza, porque às vezes você pode ter um Airbnb um pouquinho mais caro, mas com a taxa de limpeza mais barata e aí no final compensar. Então olha sempre depois no valor total se está dentro do orçamento que você tem para essa hospedagem. Se estiver dentro do seu orçamento, ok. Segunda parte. Não vou para as fotos ainda. A foto é a última coisa que eu vou olhar, tá? Então eu vou só conferir que ele atenda a minha necessidade. No caso, esse apartamento é para até 6 hóspedes, 2 quartos, 4 camas. Teoricamente ele atende, mas eu sempre dou uma olhada aqui embaixo onde diz tipos de cama. Então eu sei que tem um quarto com uma cama queen, um segundo quarto com uma cama casal, espaço comum que deve ser sala, você tem 2 sofás camas. Perfeito, atende nós 4, né? Tá tranquilo, é uma opção. Maravilha. Volto aqui para cima. Você tem a descrição do imóvel e é legal sempre dar uma olhada. Feito isso, eu vou para a parte mais importante, que é a parte aqui dos comentários e da pontuação. Então, a pontuação máxima aqui é 5, a gente vê que a maioria dos itens, limpeza, localização, comunicação, check-in, estão com a nota máxima. Precisão tem uma diferença mínima, valor também. Aí aqui é onde eu digo para você perder um tempo maior. Dá uma boa lida nesses comentários. Muito bem, o lugar foi incrível, não podia ficar na melhor localização, ótimo lugar, ótima localização, lugar muito legal, muito limpo. Dá uma lida aqui, perde tempo. Se tiver tudo legal, todos os comentários bons, perfeito, você pode seguir em frente. Dá uma olhada também na anfitriã, no caso aqui, né? Diz que o idioma dela, ela fala inglês, a taxa de resposta é 100%. Isso aqui é legal você dar uma olhada que você vê já o comprometimento do anfitrião. Dá uma conferida no bairro também, só para ver se é o que você está imaginando. E importante dar uma olhada nessas regras da casa. Eu já peguei opções onde dizia que não aceita criança,
ou um horário de silêncio bem restrito, assim, que fiquei com receio por ter criança principalmente. Então vale a pena dar uma olhada nas regras da casa se tem alguma coisa que você de repente não concorda e aí não vale a pena se incomodar. Visto tudo isso, tudo tá dentro do que eu imaginava, especialmente o que eu falei para vocês, que é essa parte de comentários e pontos, aí é que eu vou dar uma olhada na foto. Então eu olho a foto, confirmo que tá compatível com a descrição, me agrada, ok, então essa é uma opção. Agora eu vou voltar aqui, vamos pegar uma outra opção para a gente poder fazer uma comparação. Essa aqui de 510. Então aqui, primeira coisa, como eu falei no outro, você vai olhar os valores. Ó, tá vendo que aqui a taxa de limpeza é 183? A outra era 389, então viu que tem uma diferença, né? Mas o que eu vou considerar é o total para avaliar se está dentro do meu orçamento. Aqui eu tenho, então, que eu tenho para 5 hóspedes, 2 quartos, 2 camas. Aí, se eu descer, então, aqui no tipo de cama, ó, para mim já não dá. Por quê? Porque eu tenho um quarto com uma cama queen e um quarto com uma cama queen também. Para os meus 2 meninos, não é interessante para mim colocar os dois na mesma cama, porque eu, por experiência, já sei que isso não dá certo. Então, eu vou buscar uma outra opção. Mas eu vou descer aqui só para mostrar para vocês, ó, como é importante cuidar esse espaço. Aqui a pontuação não tem nada 5, tudo abaixo de 5. Se eu parar então para ler aqui os comentários, ó, vou encontrar alguns comentários legais, mas vou encontrar comentários como esse, por exemplo, não é recomendável. Se eu for um pouquinho aqui mais para frente, ó, cancelamento no momento do check-in. Então, assim, não tem por que você correr esse risco. Tem muita opção dentro do Airbnb. Não tem por que você correr o risco de se incomodar. Viu aqui coisas negativas nos comentários? As notas estão bem abaixo do 5, já descarta. Não é uma opção. Por mais bonito que seja, não é uma opção, você descarta. Tomando esses cuidados, eu acho que você não vai ter problema. Você pode, então, optar por reservar o seu local. Dificilmente você vai ter problema. Pelo menos até agora, cuidando esses pontos que eu mostrei para vocês, a gente nunca teve problema com nenhuma reserva no Airbnb. É isso então, espero que vocês tenham gostado das dicas, né, que de alguma forma tenha ajudado vocês. Eu sei que a escolha da hospedagem, ela é uma coisa muito pessoal, mas essa troca de experiência, troca de percepção, eu acho que ela é muito bacana e pode ajudar, então eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e não esquece de me seguir nas redes sociais. Essa semana eu vou colocar lá várias fotos desses Airbnbs que a gente ficou. Então, de repente, se você estiver planejando uma ida para algum desses destinos, fica até como uma indicação, que eu só vou colocar lá os lugares que a gente gostou muito de ficar. Mas também, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum pedido de indicação, me escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder todos vocês. E obrigada para quem sempre está aqui acompanhando os meus vídeos e também para quem está aqui pela primeira vez. Muito obrigada e até o próximo!